Saiu a lista de Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E é óbvio que o nome que chamou logo a atenção foi do adolescente Endrick, do Palmeiras, que em junho completou 17 anos, sendo convocado pela primeira vez para a seleção principal. E muita gente logo lembrou, é claro, da convocação de Ronaldo Fenômeno, quando tinha 17 anos, em abril de 94, para a seleção brasileira. Eu vim aqui falar nesse vídeo das diferenças que existiram daquela convocação de Ronaldo para essa de Endrick. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Já passamos da marca de 7.000, estamos perto da marca de 7.100 inscritos por aqui, o que é muito legal. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E pedir que você deixe o like, comente o que você achou do vídeo, para fortalecer esse vídeo e a discussão chegar para mais pessoas. Vamos lá, né? Vamos falar quais são as grandes diferenças do momento da convocação do Endrick para a do Ronaldo lá em 94. Quando o Ronaldo é convocado em 94, ele já era, mesmo ainda muito jovem, 17 anos, 200 e poucos dias, um astro do Cruzeiro. Não era mais uma aposta, uma grande revelação. Isso aconteceu, esse período, em 93. Ronaldo completa em setembro 17 anos, vira titular do Cruzeiro, é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro de 93, disputou a antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores, que era um campeonato que existia ali na Conmebol. Eu tenho até um vídeo aqui publicado explicando um pouco disso, é um vídeo que fala sobre a origem da Copa Sul-Americana. A Supercopa dos Campeões da Libertadores era um torneio todo em mata-mata, envolvendo times que já tinham ganho a Libertadores até aquele momento, que quer ou não, deu uma bagagem maior ainda ao Ronaldo, que já virou o ano de 93 como um astro. Tanto é que sequer vai ao Mundial Sub-20 daquele ano com a seleção brasileira. Já era um jogador consolidado como profissional. Em 94, é bom lembrar o peso que existia o campeonato estadual. Ele lidera o Cruzeiro ao título de campeão mineiro. Naquele ano o Atlético Mineiro fez um grande investimento, montou a Célia Galo, levou o Renato Gaúcho, levou Neto, Adilson Batista, Luiz Carlos Vinck, montou um time caríssimo. Um zagueiro uruguaio chamado Canapes, que se destacou em jogos de Libertadores e de Supercopa pelo Nacional do Uruguai. E o Ronaldo trucidou todos eles, passando por cima, por tudo. Então ele era o principal jogador do Cruzeiro, que inclusive em 94 disputou a Copa Libertadores. Naquela época eram só 2 times por país e os grupos eram divididos por países. Calhou que em 94 era um grupo Brasil e Argentina. Então tinham no grupo Palmeiras, campeão brasileiro de 93, Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 93, Boca Juniors e Vélez Sarsfield. Desse grupo, por exemplo, em 94 sai o campeão. O Vélez Sarsfield ganharia a final contra o São Paulo. E o Ronaldo foi o grande destaque, por exemplo, jogando muito contra o Boca Juniors, marcando um golaço no Mineirão, jogando muito na Bombonera. Então era de fato já um jogador consolidado, mesmo ainda muito jovem. A outra grande diferença, e essa que chama mais atenção, é que ao contrário dos tempos de hoje, que existe uma verdadeira procura por esse 9, por esse goleador, por esse goleador fora de série, que a seleção brasileira não tem quase que em consenso, desde que o próprio Ronaldo faz seu último jogo pela seleção oficialmente, na Copa do Mundo de 2006. Luiz Fabiano teve seu momento, Adriano teve seu momento, mas existe uma grande discussão a respeito da queda de talento dessa posição, vamos falar assim. Então se procura, e acho que temos uma geração de garotos jovens muito bons, além do Endrick, que é uma força da natureza, um jogadoraço. Você tem o Vitor Roque, você tem o Marcos Leonardo, que talvez até estivesse na frente da fila. Enfim, existem opções. Existe a procura, né? Principalmente quando você lembra que o Gabriel Jesus não fez boas Copas do Mundo, o Firmino em 18 poderia ter feito um pouco mais. Existe uma grande... o Richarlison caiu de produção, não é um jogador desse patamar, desses outros anteriores que já foram donos dessa posição. Existe uma grande procura nesse aspecto. E isso aumenta o tamanho do que foi o feito do Ronaldo. Em 93 não existia essa busca. A seleção brasileira foi para a Copa com Bebeto e Romário simplesmente como dupla de ataque. Na temporada 92-93 do Campeonato Espanhol, o artilheiro do campeonato foi o Bebeto, com 30 gols pelo La Coruña, 29 gols, perdão, pelo La Coruña. Na temporada 93-94 foi o Romário, com 30 gols pelo Barcelona. Então não existia uma grande necessidade. E no banco, por exemplo, a seleção brasileira tinha nomes, por exemplo, como Miller, que era um jogadoraço voando no São Paulo do Tele Santana. Nas eliminatórias teve o Evair,
jogador histórico do Palmeiras, também goleador para lá de consagrado. Depois surgiu ali como um grande furacão o próprio Viola, que é quem vai ao Mundial. Então não existia-se uma grande esperança. Eu me lembro bem que ali em 94, matéria no jornal falando da mãe do Parreira pedindo para o Ronaldo jogar a Copa de 94, porque era muito jovem, porque ela gostava, tudo. Mas não existia o sentimento de precisamos de um salvador, de um super craque que surja. Existia uma confiança muito grande de que Bebeto e Romário poderiam ser a solução, como de fato foram. E existia também uma certeza que os outros jogadores, o Miller, o Viola, o Evaí, que acabou fora da Copa do Mundo, por exemplo, eram jogadores de muita qualidade, jogadores experimentados, que poderiam dar resultado à seleção brasileira. Dessa vez existe uma grande incógnita. O fato do Gabriel Jesus não ter ido bem nas últimas Copas, o fato do Richarlison também ter caído de produção, então sai em procura de um garoto, de alguém que possa suprir essa ausência. E agora é a vez do Endrick, tão jovem, ser convocado. É um jogadoraço. Tomara que ganhe chance e desabroche mais ainda. Mas a trajetória do Ronaldo até a sua primeira convocação era muito mais, como é que eu posso dizer, notória de um moleque que já tinha se firmado como uma estrela dentro do clube que jogava, que era o Cruzeiro, enquanto o Endrick começa a pavimentar isso agora, depois de um bom tempo, sendo preparado pelo Abel Ferreira. Além disso, hoje o Endrick entra num contexto de uma grande incerteza sobre o comando de ataque da seleção brasileira, o que aumenta o que fez o Ronaldo, como eu falei. Esse sentimento não existia em 94, eram simplesmente Bebeto e Romário como titulares, e isso era incontestável, tanto que ambos fizeram um baita mundial. O Romário acabou fazendo 5 gols, eleito o melhor jogador da Copa em 94, o Bebeto fez 3, mas 3 gols decisivos e importantíssimos para a seleção brasileira ficar com o título. Resta a gente torcer para o menino ir bem, tem um potencial absurdo, uma maturidade acima da média para quem acabou de completar 17 anos, mas também não vamos jogar toda essa responsabilidade de cara. Vamos torcer que ele crie uma trajetória na seleção brasileira, mesmo precoce, vitoriosa, mas sem querer que ele resolva todos os problemas agora, assim como em 93, 94, ninguém esperava que o Ronaldo fosse resolver. E olha o tamanho que o Ronaldo virou. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui. De novo, muito obrigado por estarem acompanhando o canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva e deixa o like para fortalecer por aqui. Tô falando sobre futebol o tempo todo, hein? É só ficar de olho.